Assassinato ou suicídio? O que aconteceu com o filho da Imperatriz Sissi, Rodolfo? Provavelmente você conhece a Sissi, mas você sabia que o filho dela morreu em um incidente bem estranho e suspeito chamado o Incidente de Mayerlink? Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos explorar todas as teorias sobre isso e mostrar que o buraco é mais embaixo. Bora lá! O incidente de Mayerlink é um dos episódios misteriosos e mais trágicos da história. Tudo aconteceu em 30 de janeiro de 1889, quando o príncipe herdeiro Rodolfo da Áustria e sua jovem amante, a baronesa Maria Vetsera, foram encontrados mortos em uma cabana de caça imperial em Mayerlink, no meio da floresta de Viena, não muito longe da capital austríaca. O príncipe Rodolfo era o único filho do imperador Francisco José da Áustria e da imperatriz Sissi, a Elizabeth. Ele era casado com a princesa Stephanie da Bélgica e era o próximo na fila para o trono do Império Austro-Húngaro. Já Maria Vetsera, que tinha apenas 17 anos, era filha do barão Albin von Vetsera, um diplomata da corte austríaca. Um casal nada convencional. O que chocou todo o império foi a forma como tudo aconteceu. Parecia ser um caso de assassinato seguido de suicídio. Rodolfo tinha 30 anos e sua morte, junto com Maria Vetsera, mexeu com a linha de sucessão dos Habsburgo. Sem filhos homens para herdar o trono, a sucessão passou para o irmão do imperador, o arquiduque Karl Ludwig, e mais tarde para o filho dele, o arquiduque Francisco Ferdinando. E todos nós sabemos o que isso resultou. A morte de Francisco Ferdinando em 1914 foi a faísca para o início da Primeira Guerra Mundial. Mas antes de tudo isso, o romance do Rodolfo e da Maria não era segredo na corte, até seus pais e sua esposa sabiam do caso. Não que o casamento do Rodolfo com a Stephanie fosse um mar de rosas. Na verdade, ele era bastante problemático. Eles tiveram apenas uma filha, Elizabeth, apelidada de Erci. A situação piorou quando Rodolfo transmitiu sífilis à esposa, deixando-a incapaz de ter mais filhos. Aí isso aumentou a tensão entre eles e tornou a vida na corte mais tumultuada do que já era. No dia 29 de janeiro de 1889, o Francisco José e a Elizabeth organizaram um jantar em família antes deles viajarem para Buda, na Hungria, marcada para o dia 31. O Rodolfo se desculpou dizendo que estava doente, mas na verdade era só uma desculpa. Ele queria aproveitar a noite com sua amante. O Rodolfo tinha planos para uma excursão de caça na manhã do dia 30 de janeiro na cabana de caça em Mayerlink. No entanto, quando seu valete, Loksek, tentou acordá-lo, ninguém respondeu. Isso no dia seguinte. Preocupado, o Loschek chamou Joseph Holhus, parceiro de caça do Rodolfo, e juntos tentaram forçar a porta, mas não conseguiram. Então, o Loschek pegou um martelo e quebrou o painel da porta, conseguindo assim destrancá-la por dentro. Quando eles finalmente entraram, o quarto estava mal iluminado. E lá estava Rodolfo, o príncipe herdeiro da Áustria, sentado ou deitado, sem se mexer, com sangue na boca. Na mesa de cabeceira tinha um copo e um espelho. Com pouca luz, Loschek, o parceiro de caça do príncipe, deduziu rapidamente que ele tinha ingerido veneno, provavelmente estrictina, por causa do sangue. Mas a surpresa maior foi ver a Maria deitada na cama com o corpo enrijecido já por causa da morte. Sem investigar mais, ele saiu correndo para Viena para informar as autoridades. Ele foi direto ao ajudante-geral do imperador Parr, pedindo para que ele desse a notícia ao imperador. Mas as coisas no palácio de Hofburg não eram nada simples. O protocolo era bem rígido. Parr afirmou que somente a imperatriz Sissi poderia dar a notícia para o marido. Então, o controlador da casa da imperatriz, Barão Nopsaka, foi acionado e em seguida enviaram Ida Ferenczi, a dama de companhia favorita da imperatriz, para decidir como a Sissi receberia a terrível notícia. No começo, ela ficou bem pé da vida por ter a sua aula de grego interrompida. A gente sabe que a Sissi não era fácil.
Mas a dama de companhia acabou contando a ela que tinha notícias urgentes sobre o príncipe herdeiro. Quando ela soube dos detalhes, ficou completamente arrasada e chorou sem parar. Ela então foi até o Francisco José para dar a notícia em particular. Após a notícia, o ministro da Polícia e os Serviços de Segurança Nacional isolaram a cabana de caça imperial e a área ao redor, garantindo que tudo relacionado ao incidente de Merlin fosse mantido sob controle rigoroso e longe da atenção do público. Após tudo isso, foi feito um grande esforço para esconder a verdadeira causa da morte do príncipe. Eduard von Taaffe, o presidente do Conselho de Ministros, emitiu uma declaração oficial ao meio-dia, em nome do imperador Francisco José, dizendo que o Rodolfo tinha morrido por causa de uma ruptura de um aneurisma no coração. A ideia dessa versão era acalmar os rumores e manter a imagem da família imperial intacta, porque no momento eles achavam que o Rodolfo tinha sido envenenado. Até a mãe da Maria Vetsera, Helene von Vetsera, inicialmente acreditou nessa versão. Porém, a conclusão médica da corte imperial, liderada pelo Dr. Hofer, chegou a Merlin mais tarde, naquela tarde, e rapidamente concluiu a verdadeira causa da morte. Apesar disso, a Gazeta Oficial de Viena continuou a divulgar a história do aneurisma no dia seguinte, tentando esconder a verdade sobre o que realmente aconteceu. Tentaram até criar uma história falsa sobre a morte da Maria, dizendo que ela havia morrido a caminho de Veneza e seus tios teriam supostamente usado uma vassoura para apoiar o corpo dela enquanto saíam do chalé. A Maria foi enterrada rapidamente e a corte imperial impediu que sua mãe visitasse o túmulo por mais de 2 meses. Porém, a história de fachada começou a desmoronar quando os jornalistas estrangeiros chegaram a Merlin e descobriram que a amante de Rodolfo estava envolvida na sua morte. A história inicial de um ataque cardíaco foi logo deixada de lado. A versão dizia que Rodolfo e Maria tinham feito um pacto suicida. Segundo essa versão, o Rodolfo teria atirado na Mary e depois de passar horas ao lado do seu corpo, se matou. Essa explicação foi criada para amenizar o escândalo, mas não contou toda a verdade. Na realidade, o Rodolfo e o imperador Francisco José tiveram uma discussão bem tensa, durante a qual o imperador insistiu para que seu filho terminasse o relacionamento com o amante. A polícia concluiu a investigação rapidinho, talvez por ordem do imperador, para evitar mais perguntas. Francisco José até pediu uma dispensa ao Vaticano para garantir o enterro oficial para o Rodolfo com a aprovação da igreja e conseguiu. Na época, suicidas não tinham direito a isso. O Vaticano afirmou que o Rodolfo estava mentalmente desequilibrado, o que permitiu que ele fosse enterrado na Igreja dos Capuchinos, em Viena, ao lado de 137 outros membros Habsburgo. A morte do príncipe herdeiro Rodolfo causou uma crise dinástica significativa na Áustria e na Hungria. Como único filho do imperador Francisco José, a sua morte deixou um vazio na linha de sucessão, como eu já comentei um pouquinho antes. Aí, em julho de 2015, a Biblioteca Nacional da Áustria divulgou cópias das cartas de despedida escritas por Maria Vetsera para sua família. Essas cartas, encontradas em um cofre de um banco austríaco, foram colocadas lá em 1926 e revelam o plano dela de cometer suicídio ao lado do Rodolfo. As cartas dispararam as incertezas anteriores e deram um vislumbre da sua mentalidade. Ela disse: "Querida mãe, por favor me perdoe pelo que eu fiz. Não pude resistir. Em concordância com ele, quero ser enterrada junto a ele." Muitas pessoas dizem que essa carta não foi escrita por ela e que foi escrita posteriormente para dar mais veracidade para o fato. Além disso, também tinha um bilhete de despedida de Rodolfo, no qual ele pedia para ser enterrado ao lado da Maria, na cripta dos Capuchinhos, onde estavam os Habsburgos. A Sissi sempre visitou lá na esperança de se comunicar com o espírito do filho. O dossiê da investigação nunca foi arquivado nos registros oficiais, o que indica um esforço claro para esconder os detalhes. Além disso, surgiram rumores de que a história da briga de Rodolfo com seu pai foi espalhada por agentes do chanceler alemão Otto von Bismarck.
e ainda houve quem sugerisse que a morte foi um duplo assassinato, em vez de um suicídio seguido de homicídio, com o imperador Zita mais tarde afirmando que os agentes franceses poderiam estar envolvidos. No livro de Bridget Harman, Rodolfo, o príncipe herdeiro e rebelde, ela sugere que ele inicialmente fez uma proposta de pacto de duplo suicídio para Mitzi Caspar, uma cortesã bem conhecida. Quando ela recusou, ele procurou a Maria. Harman acredita que, devido à natureza poética do Rodolfo e sua culpa por ter transmitido sífilis à esposa, ele propôs esse pacto. Essa teoria, que destaca a instabilidade mental do Rodolfo e sua saúde cada vez mais deteriorada, é aceita pela maioria dos historiadores. Outra teoria afirma que os problemas de Rodolfo com a saúde mental, agravados por abusos na infância e um casamento infeliz, o levaram a sugerir o pacto de suicídio a várias pessoas antes que a Maria aceitasse. Como ela tinha apenas 17 anos, acreditava que não conseguiria viver sem o Rodolfo, o que acabou resultando em um suicídio conjunto, onde ele a matou algumas horas antes de tirar a própria vida. Gerard Holle, em seu livro Novos Documentos sobre a Tragédia 100 anos depois, defende que a Maria estava grávida de 3 meses do Rodolfo e morreu depois de um aborto mal sucedido feito por ele antes que ele se suicidasse. No entanto, a Lucy Colpan discorda dessa teoria, citando uma carta de Maria que indicava que o seu relacionamento com Rodolfo era recente, tornando improvável que ela estivesse grávida. Clemens M. Huber tem uma perspectiva diferente e sugere que o Rodolfo morreu durante uma briga alcoolizada. Segundo ele, os parentes da Maria invadiram o chalé e Rodolfo teria acidentalmente atirado em Maria durante esse confronto. Depois, ele teria sido morto por um dos parentes dela. Todas essas teorias mostram o mistério e a loucura das motivações complexas por trás do incidente de Meiringen, deixando muito espaço para interpretação e especulação. Eu não sei o que eu acho. Depois do ocorrido, o corpo da Maria foi rapidamente retirado do chalé de caça e enterrado no cemitério de Highland Cruz. Em 1946, tropas soviéticas que ocupavam a Áustria mexeram em sua sepultura, possivelmente procurando objetos de valor. Esse incidente passou despercebido até 1955, quando o Exército Vermelho se retirou da Áustria com o Tratado do Estado Austríaco. Em 1959, um jovem médico que trabalhava perto dali, acompanhado por um membro da família Vetsera e um especialista em preservação funerária, inspecionou os restos da Maria. Ele examinou o crânio e os ossos em busca de vestígios de uma bala, mas não encontrou nada. Suas descobertas o levaram a pedir ao Vaticano para revisar os arquivos de 1889 sobre o incidente. A investigação do núncio papal concluiu que apenas uma bala foi disparada, o que apoiou a teoria de Holler de que Maria podia ter morrido acidentalmente, talvez por complicações de um aborto, levando Rodolfo a cometer suicídio. O corpo da Maria foi reenterrado em outro caixão mais tarde naquele ano. Só que aí não para por aí. Em 1991, os restos mortais dela foram mexidos novamente por Helmut Flatz Streiner, um comerciante de imóveis de Lindsay que estava obcecado com o caso. Relatórios iniciais indicaram que os ossos haviam sido espalhados pelo cemitério da igreja, mas depois ficou claro que ele havia retirado os ossos para fazer uma análise forense particular. Essa análise foi realizada em fevereiro de 93 e os especialistas foram informados que os restos pertenciam a um parente morto dele há cerca de 100 anos, sugerindo que ele poderia ter sido baleado na cabeça ou esfaqueado. Embora um especialista tenha considerado essa hipótese, a desintegração do crânio e a falta de partes dele impossibilitaram uma confirmação. Aí, o Flatz tentou vender a história e o esqueleto da Maria para um jornalista do Crown Zone. Uma nova análise forense confirmou que os restos realmente eram da Maria Vetsera. Seu corpo foi reenterrado de novo no túmulo original em outubro de 93, depois de um processo judicial.
e o Flats foi condenado a pagar uma indenização à abadia por suas ações. Essas investigações e análises forenses trouxeram mais complexidade ao caso, criando novas especulações e teorias sobre o que aconteceu na morte dos dois. Também a gente tem outra tese bem estranha sobre o incidente que foi apresentada pelo canal The Spectre pela escritora Petronella White. Ela alega que é descendente da Sissi, consequentemente do príncipe Rodolfo, e na sua família correm rumores diferentes. Ela primeiro relata que o príncipe Rodolfo teve muitos casos e que em todos eles ele pediu que a amante tirasse a própria vida junto com ele, já que ele não suportava o fato de ser filho de seu pai e ter tido que se casar sem amor. Acho que ele não tinha ideia de que isso era comum com príncipes. Afinal, só na Disney e atualmente mais ou menos se consegue se casar com amor. Não precisa ir muito longe. O casamento da Diana e do Charles foi na década de 80 e tinha tudo menos amor. E sobre Rodolfo e sua amante, a versão aceita é que Francisco José ordenou que seu filho desistisse da Maria e voltasse publicamente ao lado de sua esposa. Rude convenceu sua amante a concordar em um pacto de suicídio que foi realizado. Ele tinha 30 anos e a Maria mal tinha 17. Mas não é o que a família da escritora conta nas fofocas internas. Segundo a família, a princesa Stephanie, esposa de Rodolfo, falou que a amante dele, a Maria, era ferozmente ambiciosa e nada suicida. Ela teve amantes antes do Rodolfo e esperava que o príncipe herdeiro se divorciasse de Stephanie e se casasse com ela. Quando ele terminou o relacionamento deles, a Maria implorou por uma última estadia juntas em Marling. De acordo com Stephanie, a garota furiosa esperou até que seu amante real adormecesse e usou uma navalha para cortar o pipi dele. Aí, compreensivelmente irritado, o Rodolfo atirou nela e em seguida, após um período considerável de hesitação, atirou em si mesmo. Essa versão dos eventos é confirmada por um relato até então suprimido por um dos servos do Rodolfo, enterrado em antigos arquivos da polícia de Viena. Ao entrar no quarto, o homem encontrou a Maria rígida e nua na cama, em uma posição semereta. Estava claro que ela havia morrido horas antes do Rodolfo e que o príncipe herdeiro a havia assassinado a sangue frio, antes de finalmente se matar em sua escrivaninha ao lado da sala. Se o seu pênis estava faltando, o servo não disse. A família imperial, liderada por Francisco José, projetou um encobrimento do caso e Marling foi devastado até o chão, tijolo por tijolo. Agora há uma igreja no local. Bom, parece plausível para mim e para você. Uma coisa importante que eu precisava comentar antes de acabar esse vídeo é que, segundo o livro Royal Babylon, do escritor Carl Shaw, há uma nuance não comentada sobre o fato. Ele comenta que uma sobrinha do imperador Francisco José negociou a venda dos segredos íntimos sobre os Habsburgo, incluindo a verdade sobre o relacionamento adúltero do imperador com uma atriz e o suicídio do Rodolfo. O imperador comprou seu silêncio e a sobrinha se aposentou no exílio lá nos Estados Unidos com uma pensão de $25.000. Se fosse somente um suicídio, por que esconder, né? Enfim, apesar de várias investigações e exumações, a verdadeira natureza das mortes ainda é um enigma. O casamento problemático de Rodolfo, as pressões políticas que ele enfrentava e seu relacionamento controverso com Vetsera tornam essa história ainda mais misteriosa. Todos tiveram papéis nesse evento trágico e suas mortes não só alteraram a linha de sucessão, mas também desestabilizaram o frágil equilíbrio político dentro do império. Mas me conta, o que você acha que matou o príncipe Rodolfo? Suicídio de ambos, assassinato ou estresse após perder o membro masculino? E eu espero que você tenha gostado do vídeo. Aproveita e se inscreve no canal. A gente tem vídeo todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.